Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem por aí, que estejam saudáveis, estejam podendo tomar todas as medidas possíveis para manterem sua saúde e manterem seu bem-estar. Hoje a gente está aqui para fazer mais um vídeo da série sobre ergologia e o tema de hoje são as normas. Então, se você está curioso e quer saber mais sobre esse tema, vem com a gente! Pessoal, então, como anunciado na introdução, a gente hoje vai falar sobre normas. Mas antes da gente avançar diretamente para o nosso tema, quero lembrar para vocês que a gente já tem 3 vídeos gravados sobre o tema da ergologia. Eles estão aqui nessa sequência de vídeos, então se você não viu os outros, por favor, acione aqui e assista os demais, porque a ergologia é uma perspectiva muito entrelaçada nos seus conceitos. Então, às vezes, a gente não consegue entender muito bem um desses conceitos porque a gente precisa ter uma base para fazer essas conexões. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista aqui na nossa lista chamada Ergologia, nossa playlist Ergologia. Ah, e importante também, se você ainda não está inscrito aqui no canal Coffee and Work, inscreva-se, curta o nosso vídeo. Vocês sabem que todas essas coisas são super importantes para que o nosso canal possa crescer e a gente possa então estar ampliando os produtos ou os vídeos que a gente entrega aqui sobre ergologia, sobre comunicação, sobre todo esse escopo complexo que a gente está acionando para entender o trabalho nesse nosso contexto contemporâneo. Então, antes da gente poder avançar para olhar mais especificamente para alguns casos, a gente precisa entender essa bagagem que nos ajuda, né? Toda essa norma ou esses saberes acadêmicos que nos ajudam a entender tudo isso que está, a interpretar essa realidade que está no nosso entorno. Então, já que a gente já começou a falar do nosso vídeo, hoje o tema são as normas. Esse conceito ele é bem importante, como a gente já falou em outros momentos, porque, vamos lá, a atividade, que é o conceito principal da ergologia, é justamente esse nosso impulso de vida. Responder àquilo que se impõe e construir algum resultado a partir disso. Isso é inerente, a gente sempre vai fazer isso. Mas, para a gente fazer essa interpretação, essa organização do meio do nosso entorno, a gente precisa ter saberes prévios. E boa parte desses saberes são normas. Sim, as normas são um tipo de saber constituído ou um saber antecedente que nos ajuda a orientar o nosso comportamento, as nossas tomadas de decisão, que é base, né? Que é o nosso repertório, nossa base de visão de mundo. Então, a primeira questão que o Schwartz nos coloca para entender o que são as normas é que elas são uma tentativa que nós criamos para deixar o meio mais fiel. Vocês lembram que na concepção do Canguilhem, o meio é esse entorno que a gente tem, o meio que esse entorno que a gente percebe, mas que é pleno de estímulos. Então a gente precisa organizar tudo isso que está no nosso entorno. E essa organização ela é determinada por essa nossa prévia possibilidade de organizar isso ou de entender isso. Ou seja, as normas. Essa tentativa anterior que existiu de deixar esse meio mais fiel, de deixar ele mais determinado, mais comumente compreendido. Então, essa base, da onde vêm as normas? As normas vêm dessa necessidade que nós temos de estabelecer parâmetros para ajudar no nosso processo de interpretação desse meio, da realidade que se impõe. Então, por isso que a gente tem diferentes perspectivas, porque a gente vai construindo essa bagagem de normas por diferentes bases, e essas bases todas são normativas. E aí, claro, a gente vai ter as normas prescritas, aquilo que está escrito num lugar, uma orientação muito clara do que deveria se fazer. Ainda assim, ela nunca vai dar conta da realidade, do dia a dia, do momento da ação. E isso é interessante, porque por mais que a norma tente antecipar tudo, aquilo que é indesejado, a gente nunca consegue antecipar tudo, porque a realidade é muito mais complexa. Então, às vezes, acontecem coisas que nós não imaginamos, nós não conseguimos antecipar. E isso é base para a gente, então, criar as renormalizações.
Mas isso a gente vai falar mais adiante. Vamos voltar aqui para a nossa compreensão do que é uma norma. Então, em primeiro lugar, a gente já entendeu que ela é essa tentativa que a gente faz de olhar para uma situação e prever ou determinar parâmetros para estabelecer esse meio de uma maneira mais fiel. Esse meio que é infiel, que sempre apresenta coisas não esperadas, mas a gente tenta ali definir algumas questões desse meio. Bom, a questão, um segundo ponto que é importante de ter aqui é a ideia da construção em desaderência. Sendo que num outro vídeo a gente falou já sobre essa relação entre aderência e desaderência. A norma, ela é sempre, ainda que o momento de construção dela seja em aderência, ela é o momento de a gente olhar para um evento e tentar codificar. Então a gente tenta olhar para toda aquela situação que aconteceu, identificar o que a gente não quer que se repita, o que a gente não quer o que é indesejado, e aí a gente tenta então codificar, determinar parâmetros ou determinar limites para ir para isso, né? Uma outra questão que é interessante de a gente considerar é a diferença entre norma e limitação. Bom, claro que a essa altura já deve estar um pouco mais evidente o que é essa diferença, mas só para ficar bem marcado. A limitação é aquilo que se impõe para além da nossa vontade. Ela vai existir ainda que a gente tenha uma plena forma de normalizar as coisas, de codificar as coisas. Sempre vai acontecer ou sempre vai existir aquilo que nos limita, aquilo que se impõe e que a gente precisa, então, ter em mente para dar continuidade à nossa atividade. Então, ela é inevitável. A norma, por sua vez, ela é uma construção. Ela impõe condições. Ela faz parte desse meio que se impõe. Mas ela é uma construção social, ela não é, digamos assim, algo intrínseco, né, do meio. Faz parte do meio, mas é uma construção social, né? Então, por exemplo, numa situação de trabalho, ela vai se repetir constantemente, diferente de uma limitação, que num dia pode ser de um tipo ou no outro dia, outro tipo. Por exemplo, eu estou trabalhando num escritório, realizando a minha atividade. Um dia o telefone pode tocar, no outro dia não. O tocar do telefone é uma limitação. A forma como eu atendo o telefone, atendo a chamada, é uma norma. Então, se a empresa, por exemplo, tem um jeito de atender, tem que falar o nome da empresa, bom dia, boa tarde, o nome da pessoa, enfim, são N as possibilidades. Ali existe uma norma. E ainda assim, quando eu realizo essa atividade, eu escolho, porque às vezes eu não lembro de dizer tudo, eu escolho dizer menos palavras na hora de atender o telefone. Então, tudo isso faz parte dessa normalização e da renormalização. Mas vamos lá. Um ponto interessante também para a gente caracterizar ou entender o que são normas, elas têm 3 características. A primeira delas é que elas são sociais. Como código, ou seja, como algo compartilhado, precisa que mais gente esteja ciente disso. Mais gente tenha dado anuência para isso, tenha dado concordância. Por isso que elas são sociais. A gente faz isso num coletivo. Elas são também antecedentes. Por quê? Como a gente comentou antes, a norma é uma tentativa de conformar essas infidelidades que o meio impõe, ou seja, aquilo que não está previsto. Então eu sempre vou olhar para uma situação que se repete, ou uma situação que tenha uma frequência, e essa situação eu vou tentar conformar ela o máximo possível. Óbvio, como a gente já disse, que a gente não vai conformar tudo, mas essa tentativa de antecipar o que pode vir a acontecer. E por fim, elas são anônimas, porque a gente não sabe direito quem, né, qual foi o sujeito, quem foi a pessoa que criou aquela norma. Porque a norma, quando ela se torna social, ela demandou essa agregação de concordância. Então eu tenho um conjunto de pessoas que está de acordo. Então, sob a ótica da atividade, a norma é anônima, porque ela agregou uma série de coisas que foram sendo organizadas por um grupo social e então determinou-se que a partir dali seria assim. Mas eu não consigo dizer quem fez isso. Mesmo que, por exemplo, uma organização imponha uma norma, uma organização por si só, ela é
um agregado de pessoas que está o tempo todo tentando normalizar as coisas. Mas isso não quer dizer que essa entidade, essa organização, seja de fato a autora. Quando a gente está olhando pela ótica da atividade, a gente sempre está olhando a pessoa, né, o indivíduo, o corpo si que está ali realizando a atividade. E aí, por fim, acho que é interessante a gente também colocar o Kyudo Rive, que tem um livro focado em entender a experiência nossa das normas. Ele coloca então que a norma tem 3 características, né? Ela tem essa lógica retrospectiva, antecedente, né? Ela impulsiona uma adaptação do meio em relação ao corpo si, ou seja, ela impulsiona eu entender e realizar a minha atividade, e ela sustenta, a norma surge da possibilidade de renormalizar. Pelo fato de nós conseguirmos, ou de nós termos sempre a atividade como experiência de vida, como esse impulso de vida, que a gente responde a partir de normas e prescrições e questões que são postas para a gente, mas num momento único, que não se repete, que nunca consegue ser inteiramente previsto, a gente está renormalizando. Então, pegando de novo o exemplo do atendimento do telefone, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade e toco o telefone, algo que eu não estou esperando, a empresa tem um script de como eu devo atender a ligação, mas eu já tenho um saber prévio também, que o telefone, quando tem um tipo de toque, vem uma chamada externa, e quando tem outro tipo de toque, vem uma chamada interna. Então, a forma como eu atendo o telefone vai responder também a isso. Então, eu posso usar toda a especificação ou a norma imposta pela empresa, ou eu vou renormalizar. E aí, nesse processo de renormalizar, a gente vai criando novas normas, né? Renormalizar, adaptar isso ao momento. E é por isso que hoje, por exemplo, em grandes empresas, quando a gente tem essa diferença de chamadas, a gente tem 2 maneiras de atender o telefone. Às vezes a gente confunde, e aí a gente vê também como cada situação é única, né? Talvez a gente esteja tão envolvido numa outra atividade que atenda o telefone e faça isso nesse movimento e atenda de uma maneira diferente do esperado. Isso também é uma renormalização. Talvez não conforme a gente gostaria que fosse, mas sim, também pode ser base para a construção de novas normas. Então esse foi o vídeo que a gente fez hoje, gente, sobre normas. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que a gente faz um novo vídeo ou esclarece por aqui mesmo. Obrigada para quem esteve por aí e acompanha a gente aqui no nosso canal Coffee and Work. Até mais!